Vamos então continuando o nosso estudo do livro Devassando o Invisível, capítulo 3, Frédéric Chopin na Espiritualidade. Nós estamos agora na terceira parte dessa nossa sequência. Bom, nós estamos aqui no nosso site, Multi-Espiritualidade, que é por onde nós estamos acompanhando esse nosso estudo. Nós estamos aqui na página número 23. Vamos em frente então aqui para acompanharmos os relatos que Dona Ivone do Amaral Pereira traz para nós a respeito do relacionamento dela com Frédéric Chopin. Nós vimos no nosso encontro anterior diversas situações que ela relata para nós sobre a condição de Chopin na espiritualidade e, em especial, nos momentos em que ele se manifestava para ela, inclusive apresentando ali as características da doença, que o acometeu, a tuberculose, os efeitos físicos que ele sentia nessa aproximação aqui com a dimensão física, Então nesse daqui, deixa eu ver aqui. Tá aqui, só copiar e colar no navegador. Nós estamos começando ali a partir dos asteriscos lá embaixo. E já no finalzinho dessa página, já indo para o número 24. Então, diz aqui para nós a continuação desse texto. Vamos lá. Na espiritualidade propriamente dita, Frédéric Chopin se apresenta assaz diferente da forma por que se deixa ver nas pesadas paragens terrenas. Tal como é ali, ou seja, no seu estado normal de espírito, fluídico, leve, não se poderá mostrar na Terra. Será necessário então que o médium em espírito, durante um desdobramento, possa ir até ele, desde que auxiliado ou preparado por seus guias espirituais. Esse fenômeno, conquanto difícil, não será impossível a qualquer médium, desde que se haja desprendido razoavelmente das atrações humanas para aliar vibrações com certos estados especiais do invisível. Aqui a gente para um pouquinho, falando exatamente sobre a mobilização, podemos dizer assim, dos espíritos encarnados, quando nesse processo de desdobramento, para conseguir alcançar determinadas faixas vibratórias no plano espiritual. Então não é o que o espírito quer, é o que o espírito pode, e se ele recebe o devido auxílio para poder modificar o seu padrão mental, que por consequência vai alterar o padrão vibratório do seu corpo perispiritual, para poder participar dessas esferas mais elevadas. Então é fácil para um espírito elevado descer às esferas inferiores, mas é difícil para um espírito inferior se elevar para as dimensões mais elevadas. Os dois processos são trabalhosos, não tenhamos dúvida disso. Mas certamente o espírito inferior terá muito mais dificuldade para poder modificar o seu modo de pensar para chegar a essa condição elevada. Isso porque, bom dia, Mahal, isso porque o espírito é aquilo que ele pensa. Então não é o que ele deseja. Eu gostaria de fazer tal coisa. Se o espírito mantém o seu padrão vibratório, ele não vai conseguir, trazendo para nós aqui um exemplo mais prático, uma pessoa que se mostra egoísta no seu estado natural, embora ele possa manifestar ou ter algum comportamento generoso numa ou noutra ocasião, não vai fazer com que ele deixe de ser egoísta. Então o espírito inferior, embora ele deseje se tornar um espírito melhor, não significa que ele vá conseguir, a menos que ele realmente promova uma transformação interior. Então é por isso que nós vemos
que a boa vontade por si só não é suficiente se não houver uma real transformação. Daí então que, para determinadas experiências, quando os encarnados, em processo de emancipação, precisem vivenciar algumas experiências no plano espiritual junto a espíritos mais elevados, dependendo do merecimento, dependendo da necessidade, eles são então auxiliados para alcançar então essas esferas. Então é exatamente isso que ela comentou conosco aqui. Que Chopin, quando ele se aproxima do mundo terreno, ele tem uma determinada aparência para que ele se torne visível, inclusive sofrendo as consequências dessa aproximação. Mas no seu estado natural no mundo espiritual, para que ele possa ser percebido, o médium precisa se elevar. E devido à dificuldade natural, por estarmos ainda presos ao mundo físico, o médium então, em desdobramento, precisa dessa assistência para poder se aproximar então dessas esferas em que esses espíritos mais elevados se encontram. Continuando, bom dia, abraço. Charles proporcionou-nos, há cerca de 2 anos, um desprendimento dessa categoria. Então aqui só essa oração, esse pequeno trecho, já mostra para nós que ela teve essa experiência há cerca de 2 anos. Então não é uma coisa que acontece o tempo todo. É algo que acontece excepcionalmente para determinadas experiências. Então dá a impressão assim de que os espíritos estão à disposição para realizar essa transformação, para os espíritos inferiores ainda passearem pelo mundo espiritual à vontade. E a gente vê que não é assim. Então podemos entrever o amigo Chopin na glória do seu triunfo espiritual, como se expressam os instrutores do mundo invisível. Tivemos a impressão de nos encontrarmos, então, diante de um anjo, tal encantamento de que sua individualidade irradiava, deixa eu ver aqui, irradiava, lucilante, angelical, todo envolvido em jatos de luz azul feérica. Podemos contemplá-lo na plenitude de sua candura pessoal, da sua formosura moral. Terno, afável, preocupado em ser amado, em ser amável, mas tímido e tristonho sempre, simples até o enternecimento. Diante de tão fulgurante visão espiritual, nosso espírito naturalmente curvou-se de joelhos e se desfez em lágrimas, pois nenhum médium contemplaria com indiferença um espírito no seu verdadeiro elemento espiritual. É uma beleza de descrição que ela traz aqui para nós sobre a condição desse espírito. E então a gente percebe o quão difícil ou o quão doloroso é para um espírito elevado se aproximar aqui do mundo terreno. E a gente pode trazer isso de uma forma muito, muito prática, muito concreta, que foi exatamente a própria encarnação de Jesus. Que nós temos ali vários relatos, falando da complexidade do tempo necessário para que esse espírito se aproximasse aqui das nossas dimensões físicas, não apenas se aproximar, mas reencarnar aqui no mundo material, naquela época, numa condição vibratória muito crítica, muito problemática, e ele então, saindo da condição ou das dimensões dos espíritos puros, como Kardec comenta a respeito de Jesus, para se tornar um espírito encarnado. Então, se um espírito comum, que tem ali aquele grau de elevação, já tem dificuldade para se manifestar através do processo mediúnico, já mostrou exatamente todos os problemas que ele vivenciou, imaginemos então esses espíritos missionários que reencarnam entre nós, o trabalho que é para essa modificação de padrão vibratório, para se aproximar aqui do mundo físico. E isso naturalmente sem perder as suas qualidades morais. É apenas uma questão de afinidade fluídica com esses mundos mais densos. Contudo, continua aqui o livro, ele estava ainda trajado, e por mais que tal revelação contrarie o leitor, não nos será possível afirmar outra coisa, porquanto aqui nos propusemos revelar o que
Deixa eu ver aqui mais uma vez, problemas aqui no nosso texto. Tá. O que nossa faculdade mediúnica tem captado no além-túmulo. E foi isso, e não outra coisa, que conseguimos entrever. Então a dificuldade dela também de relatar exatamente aquilo que ela percebia no mundo invisível, apesar, né, da sua faculdade mediúnica. Bom dia, Suca, bom dia, Marcos. Notamos, pois, que se trajava como um elegante fidalgo do século XVIII. Calções de seda azul até os joelhos, rebrilhantes, salpicados de gotas de orvalho. Blusa de mangas amplas, ajustadas nos punhos, de cetim branco, ou cetim braico, brilhante, mas sem trazer o casaco clássico da época. Não vimos os pés, porque o luzeiro azul que o envolvia como que os encobria. Compreendemos então que ele tivera uma existência ao tempo da regência, na França ou de Luís XV, na qual pertencera à nobreza, existência que lhe fora muito grata. Todo o seu aspecto irradiava vibrações reveladoras e de um grande poeta, de um profundo pensador. Beijamo-lhes como sempre as mãos, que ele não negou estender, e de joelhos e em lágrimas despedimo-nos. Não é bom dia, Dudu? Deixa eu ver aqui. Na verdade, Mahal, o que a gente percebe é que nós temos ali muitas informações que dependem da forma como elas são percebidas no plano espiritual. E depende naturalmente da forma como o espírito deseja ser visto, deseja ser percebido. Então, muitos falam sobre espíritos utilizando roupas brancas, outros envolvidos em irradiações, outros trajados da forma como gostariam de se ver trajados. Então isso depende muito do espírito, e da situação, e da circunstância, né? E não simplesmente padronizarmos o mundo espiritual, acreditando que todo mundo vive da mesma forma, ou todo mundo se manifesta da mesma forma. Então é importante a gente colocar como ponto fundamental essa diversidade que existe no plano espiritual, né? Exatamente, né? Então por isso que nós vemos aqui nesse livro, Devassando o Invisível, né, como nós comentamos logo no início do nosso trabalho, quando ela mesma, Dona Ivone, ela trouxe para nós esse relato, tudo que ela dizia era assim: eu vou apresentar para vocês aquilo que existe de informação sobre o mundo espiritual, e ela trouxe então informações de Kardec, de Gabriel Delany, de Leon Denis, de outros estudiosos e também espíritos que trouxeram relatos, e somados a isso ela falou: também vou mostrar as minhas próprias experiências. Então quando alguém diz assim: olha, eu não acredito em nada disso, aí então é uma questão de crença pessoal, porque o que a gente está analisando aqui são exatamente as informações mais consistentes, né? E esses testemunhos são fundamentais, porque exatamente nesse livro o trabalho de Dona Ivone foi exatamente assim: eu não quero convencer ninguém, eu só quero mostrar aquilo que eu vi, e quero mostrar aquilo que nós temos em termos de informação. Aí a partir dali é o julgamento de cada um. A gente pode desprezar esse livro e ficar só com uma determinada linha de pensamento do plano espiritual, ou a gente pode expandir a nossa vista, expandir a nossa mente e começar a analisar tudo aquilo que é apresentado. E depois tirarmos as nossas próprias conclusões. Exatamente, essa é a realidade. Vamos lá. Então, em lágrimas, né, despedimos-nos como da primeira vez. Adeus, Fred. Ainda na mesma oportunidade, afirmou o instrutor espiritual Charles que Frederic Chopin seria a reencarnação do poeta romano Ovídio, que viveu cerca de 40 anos antes de Cristo, falecido no ano 16 da nossa era, e do pintor italiano Rafael Sanzio, pois que o intelectual, o artista, na sua evolução pelo roteiro do saber, dentro da arte, há de passar por todas as suas facetas, sublimando-se até a comunhão com o divino.
Aqui a gente faz uma pausa lembrando, né, que Dona Ivone já tinha comentado sobre as diversas encarnações de Chopin, passando pelo mesmo caminho da arte, mas de variadas manifestações da pintura, da arquitetura, da poesia, e essa última encarnação, então, como músico. Então a arte era exatamente o caminho que ele percorria, e ele ia se desenvolvendo, então, através das diversas manifestações, né? Pois é, né? Só um pouquinho, né, Brás? Quase nada. E depois continua aí que os espíritos como Chopin, Beethoven, Mozart, Bellini, Rossini, etc., naturalmente bondosos, embora ainda não santificados ou plenamente redimidos, não têm, deixa eu achar aqui agora, a continuação, não têm grande necessidade de reencarnação, porque progredirão, mesmo no espaço, habitação normal dos seres espirituais, a verdadeira pátria como casa paterna, que vem à Terra quando o desejam e por uma especial solidariedade para com os humanos, a fim de estimularem entre esses o amor do belo, pois que esse atributo, o belo, é tão necessário às almas em progresso quanto o amor, visto tratar-se também de um dos atributos do próprio Criador de todas as coisas, e que, sendo o universo uma expressão de beleza divina, e sendo o homem destinado a se tornar a imagem e a semelhança de Deus, deverá igualmente comungar com o belo, a fim de poder compreender o universo e com ele vibrar em toda a sua arrebatadora, feérica e harmoniosa beleza. Então, aqui um texto muito bacana, mostrando que será uma tendência natural o homem se aproximar de Deus por dois caminhos: o caminho do intelecto e o caminho da sensibilidade. Então é uma tendência natural de, conforme nós vamos evoluindo, nós vamos então nos fortalecendo cada vez mais dentro desses atributos, seja através da ciência, seja através da arte, para compreendermos exatamente toda essa potencialidade de Deus. Então basta a gente fazer duas comparações. Se pegarmos, por exemplo, um espírito como Michelangelo, como Leonardo da Vinci, como o próprio Chopin, Mozart, dentre outros artistas, mas podemos pegar também espíritos como Galileu Galilei, Nicolau Copérnico, Thomas Edison, Albert Einstein, que são espíritos que não se aproximam do Criador através dos caminhos da arte, mas se aproximam através do caminho da razão, do conhecimento e da ciência. Então, é natural esse desenvolvimento nesses dois aspectos, tanto no intelecto quanto na sensibilidade. O modo como esses espíritos, principalmente esses voltados para as ciências mais racionais, vão desenvolver essa sensibilidade, nós não compreendemos. Se eles terão experiências que farão com que eles se sensibilizem, né? Bom dia, Eve. Bom dia, João. Bom dia, Edu. Fazendo com que eles se sensibilizem, fazendo com que eles se modifiquem, isso diz respeito a cada um deles. Mas nós percebemos que esses dois aspectos da genialidade são os aspectos que se manifestam nesses espíritos que trazem grande contribuição para o desenvolvimento aqui do nosso mundo. Então, principalmente, observarmos isso, que esse belo, essa beleza, ela só pode ser percebida então através do desenvolvimento dessa sensibilidade. E a arte tem esse papel. E é claro que nós encontramos aqui no nosso mundo físico a arte também se apresentando entre aqueles espíritos que não têm valores desenvolvidos. Vemos isso, por exemplo, nos livros que são escritos, nos filmes que são produzidos, nas músicas que são compostas, na própria pintura. Grandes artistas com grandes talentos, porém com valores ainda inferiores, valores esses que se manifestam através das artes. Que a gente se pergunta assim, poxa vida, mas um artista tão talentoso, né, um músico tão talentoso, que compõe uma música desse tipo, com uma letra, muitas vezes, de gosto duvidoso, com uma mensagem
muito mais perturbadora do que tranquilizadora. Então o talento se encontra, mas o valor não. A mesma coisa acontece também com a ciência. Não temos aí grandes gênios da ciência que constroem armas, que constroem produtos químicos que são destrutivos? Então é a mesma coisa, o conhecimento e o talento existem, mas os valores, quando não estão embutidos, acabam fazendo com que haja um desvio de caminho. Então, como nós vemos assim, naturalmente os espíritos vão desenvolvendo essas suas habilidades, esses seus potenciais, mas fortalecidos cada vez mais pelos valores. Mas aí os valores, a gente sabe, vai se desenvolvendo com o passar do tempo, de acordo com as experiências que cada espírito vai vivendo, através da dor, através da alegria, através da generosidade, através das frustrações, cada um vivendo as suas experiências. E é uma tendência natural essa evolução. Porque esse processo de nos afinizarmos cada vez mais com as leis divinas é o que vai denotar para a gente a nossa elevação. E todos nós estamos então fadados a isso. Porém, quanto mais nós resistimos a essa elevação, maiores as dificuldades que nós vamos enfrentando. Então aquela máxima que existe dentro da doutrina espírita, ou nós evoluímos pelo amor, ou evoluímos pela dor. O amor é uma tendência natural. Basta simplesmente que o espírito acompanhe essas leis que vão se apresentando para nós. E a dor vem através da resistência, que é exatamente isso, né? O mundo de provas e expiações, mundos ainda primitivos, vão exatamente oferecendo experiências para despertar em nós essa necessidade dessa elevação. E continuando. Aqui só para voltarmos um pouquinho, né, ele traz aqui, a Dona Ivone traz aqui uma nota de rodapé, o texto traz uma nota de rodapé, falando exatamente quem são esses espíritos, né? Então diz aqui para nós, deixa eu pegar aqui. Tá, então ele fala aqui sobre Públio Ovídio Naso, poeta latino, fácil e brilhante, amigo de Virgílio e de Horácio. E Rafael Sanzio, pintor, escultor, arquiteto italiano, que viveu ali, né, do século XIV, do século XV para o século XVI. O seu gênio reunia todas as qualidades: perfeição no desenho, vivacidade dos movimentos, harmonia nas linhas, delicadeza no colorido. Deixou grande número de obras. É considerado o poeta da pintura, como Ovídio foi considerado o músico da poesia e como Chopin é considerado o poeta da música. Né? Então essas notas de rodapé, só para chamar nossa atenção aqui para os atributos desses indivíduos aqui que fizeram, que na verdade foram encarnações anteriores então de Frédéric Chopin. E continuando para nós aqui, vamos lá. Muito bem. No entanto, todos os grandes artistas e gênios consagrados ao belo deverão passar, outros sim, pelos ásperos caminhos das experiências e dos testemunhos, embora muitas vezes sem o caráter expiatório, até que, como toda a humanidade, cumpram os ditames da lei do amor a Deus e ao próximo, a par da glória característica de intérpretes do belo através das artes. Aqui o que vale lembrar foi exatamente isso, né? Bom trabalho. O que vale para nós aqui é lembrarmos que, embora talentosos, se o espírito não fizer uma demonstração, não der o seu testemunho de elevação espiritual, esse é um talento que acaba sendo improdutivo. A mesma coisa acontece também com os grandes cientistas. O intelecto muito bem desenvolvido, mas sem uma aplicação efetiva para benefício da humanidade. E isso só se dá através da mudança interior, da mudança dos seus valores. Então até mesmo esses grandes artistas, esses grandes gênios, como foi colocado, deverão passar pelos ásperos caminhos das experiências e dos testemunhos, até que, como toda a humanidade, cumpram os ditames da lei do amor a Deus e ao próximo. Então eles também precisam passar por isso. E continua. Presentemente,
essa entidade se preocupa na espiritualidade com um curso de medicina psíquica. Ela própria participou-nos o conhecimento, acrescentando que, por essa razão, não tem visitado a Terra com frequência, ultimamente. Ouvindo-a, perguntamos-lhe então, com toda a naturalidade, como só ia acontecer quando conversamos com qualquer amigo do mundo invisível. Quer dizer que ao voltar à reencarnação, será médium curador, talvez receitista? Sorriu satisfeita e sacudiu a cabeça afirmativamente. Então não virá mais como artista? Voltamos a indagar. E a resposta veio cheia de animação. Cheia de animação. Por que não poderia aliar as duas faculdades se os artistas muitas vezes não passam de médiums? O problema estará na boa orientação da faculdade que se disponha. Nada impede, entretanto, de continuar como artista nas reencarnações vindouras, pois não profanei as artes nem cometi quaisquer deslizes nesse setor. Dependerá apenas do meu livre-arbítrio. Mas, no momento, o que me preocupa não é o desejo de servir aos pequeninos e sofredores, aos quais nunca protegi. Em minhas passadas existências, apenas servi aos grandes na terra. Futuramente, porém, será a vez dos humildes, e não desejo nem mesmo oferir proventos monetários pessoais da música. As artes em geral deverão ser praticadas gratuitamente, com amor e unção religiosa. Aqui já houve outros relatos, quando nós percebemos assim uma necessidade que o espírito tem de adormecer, vamos dizer assim, determinadas habilidades, determinadas faculdades, para que ele possa cumprir, para que eles possam, esses espíritos, cumprirem algumas missões. Então esse espírito, por exemplo, que tem ali uma faculdade artística muito bem desenvolvida, como nós vimos ali na sua bagagem espiritual, a necessidade de trabalhar com os humildes através da assistência. Então, claro, ele vai ter ainda uma preferência pela arte, ele vai ter ali uma tendência natural a se aproximar da arte, mas o seu principal objetivo não é esse. E o modo como esse processo acontece, para nós ele é desconhecido. O espírito deve resistir a essa tendência, ou existe alguma coisa que simplesmente adormeça isso na sua consciência? Então isso para nós também é desconhecido. Mas certamente ele vem voltado, em especial, para esse objetivo. Como nós temos também, como nós comentamos das artes e também da ciência, muitos cientistas que vêm preocupados em desenvolver sensibilidade. Então, por mais inteligentes que sejam, o propósito maior que eles tiveram não é esse. Era um propósito exatamente de trabalhar esse lado de valores, esse lado de moralidade. Então nós temos assim, durante a encarnação, muitas situações que fazem com que os espíritos foquem exatamente no trabalho que eles devem realizar. Dependendo do ambiente social onde eles reencarnam, a sua condição física, a sua condição financeira, um país que ele nasça, que ele reencarna. Então tudo isso vai então contribuindo. A logística que é preparada para que esse espírito possa cumprir o seu trabalho, ela vem exatamente com o propósito de direcioná-lo para cumprir essa missão. E não fazer com que ele se desenvolva, porque do contrário, tomado por todas as influências do ambiente onde ele vai reencarnar, ele pode facilmente se desviar daquilo que ele se propôs. Então não apenas a sua preocupação em cumprir o seu trabalho, mas existe também uma preparação para que ele possa fazer tudo isso. A gente lembra, por exemplo, Francisco de Assis. A história dele, que era um jovem filho de um rico comerciante, que vivia ali todos os prazeres que aquela vida podia oferecer, os caprichos que aquela vida poderia oferecer. Foi então ali participar também de guerras, de conflitos, como os filhos dos nobres faziam naquela época, até que em determinado momento ele despertou. Abandonou tudo aquilo que ele tinha,
termos de riqueza, e foi trabalhar então com os pobres, que foi inclusive, né, a partir dele que foi fundada então a Ordem dos próprios franciscanos, que tinha como principal, né, como principal objetivo a renúncia a toda aquela riqueza, né, a todo aquele patrimônio material. Então a gente teve ali também, nesse caso, um espírito que tinha como esse propósito, né? Sem dúvida, Arnaldo, vai depender muito, né, do propósito que esse indivíduo tem. A sua encarnação, tanto na condição de homem, na condição de mulher, na condição de pobreza, na condição de riqueza. Tudo isso depende muito do objetivo que ele tem. Porque a gente sabe que no mundo como o nosso, onde existe uma diferença ainda significativa entre os sexos, em que existe uma predominância de uma consciência machista, uma consciência patriarcal, a condição feminina, dependendo da situação, pode ser para ele um grande prejuízo. Imaginar, por exemplo, Jesus vindo na condição de mulher. Que tipo de contribuição teria, nesse caso, naquela sociedade em que a mulher era absolutamente subjugada? Então isso também tem grande influência no nosso meio. Então, essa logística diz respeito então à sua encarnação como um todo. A família, a sua educação, a sua condição sexual, a sua condição social. Tudo isso é muito bem planejado para que haja, naturalmente, o sucesso nesse empreendimento que ele vai realizar. E isso não acontece apenas com esses espíritos missionários. Porque a gente começa a estudar sobre a vida deles e acredita então que, nossa, olha como tudo foi planejado para que ele fosse bem sucedido. E nós acabamos não percebendo que o nosso sucesso também depende de tudo isso. André Luiz mesmo lembra, né, que... André Luiz não, Chico, né, fala sobre isso. Que a família, o trabalho, a condição social, o local onde nós reencarnamos, também foi planejado com esse mesmo propósito. Então, quando nós começamos a analisar a nossa vida, nós percebemos naturalmente muito mais aquilo que nos falta do que aquilo que existe. Mas tanto aquilo que nós recebemos, quanto aquilo que nos falta, foi exatamente calculado para que nós fôssemos bem-sucedidos. Aquilo que falta vem exatamente como limitadores. Aquilo que foi oferecido são exatamente os recursos de que nós dispomos para cumprir o nosso trabalho. A convivência com determinadas pessoas, o tipo de trabalho que nós realizamos, os relacionamentos que foram estabelecidos. Tudo isso também é para nós essa logística complexa que é elaborada para nos beneficiar nesse nosso processo de evolução. E quando a gente fala beneficiar, a gente pensa assim, como é que eu posso ser beneficiado sofrendo tanto? E aí, conhecendo a lei de causa e efeito, e a importância desse processo no nosso desenvolvimento, nós percebemos que esse sofrimento também é um estímulo e também é um restritor que vai nos ajudar nessa evolução. Porque, do contrário, se nós tivéssemos tudo aquilo que nós precisamos para continuar errando, certamente nós continuaríamos nesse processo ainda de sofrimento por causa do estacionamento nessa condição inferior em que nós nos encontramos. Então, quando nós estudamos temos uma análise sobre a vida de um espírito com essa categoria, um espírito evoluído, um espírito cheio de talentos artísticos, com reconhecimento mundial, seu nome marcado na história, e de repente ele vai reencarnar para ser, por exemplo, um médium receitista. Então a gente pensa na logística elaborada para ele, e nós nos esquecemos da nossa própria logística. Então tudo que nós vivemos na nossa experiência terrena foi também planejado para nos favorecer nesse processo de evolução. Só que muitas vezes a dor acaba sendo ali a nossa professora mais presente, exatamente para nos forçar a sair dessa condição estacionária em que nós estamos. Continuando também, vamos lá. Tá. A nós própria admirou a notícia inesperada e sugestiva, que não seria possível calar nessas páginas.
ele próprio, Frédéric Chopin, autorizou sua revelação, visitando-nos enquanto fazíamos o presente trabalho. E suas palavras foram textualmente as acima citadas. Eis, pois, o que espontaneamente, pois repetimos, jamais solicitamos algo. O invisível nos concedeu acerca de Frédéric Chopin algumas demais... deixa eu ver aqui... Além de mais algumas informações que não julgamos interessantes para essas páginas. Não podemos, é certo, provar com fatos concretos o noticiário de que nos vemos intérprete, visto tratar-se de assunto transcendental, que atinge a categoria de revelação. Mas a Deus, tomando por testemunho da sinceridade com que aqui nos externamos, deixamos aos nobres pesquisadores da revelação o labor sagrado de obterem a confirmação lógica e insofismável do que fica exposto. Uma observação muito importante que ela traz para nós aqui, que o Espírito, quando ele faz uma revelação, em especial sobre as suas experiências pessoais, ela não pode ser comprovada a partir da visão terrena. E isso nós vimos aqui com Chopin, mas nós poderíamos transferir isso agora para a nossa atualidade, como, por exemplo, as futuras reencarnações de Chico Xavier, reencarnação de Emmanuel, que isso tem gerado muita polêmica no nosso meio, que Emmanuel teria reencarnado no interior de São Paulo e seria um espírito voltado para a educação, assim como também, como Divaldo comentou, que em breve Joana de Ângeles também vai reencarnar. Então fica naquela polêmica, né? Nossa, mas não sei de onde ele tirou isso. São revelações que muitas vezes são informações que chegam através de um contato pessoal com o médium. E quando ele traz isso à tona, quando ele revela essa informação, ficamos então naquela expectativa, né? Quem será? Onde será? Teve até um jovem médium, né, que ficou bastante conhecido no Brasil, que ele contou a sua história no programa Mais Você, da Ana Maria Braga. Vocês podem encontrar isso no YouTube, que ele foi auxiliado aqui pelo pessoal do Centro Espírita Perseverança em São Paulo, que ele era um jovem que tinha uma mediunidade ostensiva muito potente. E isso gerou para ele muitas perturbações no início e depois se transformou em algo que ele acabou utilizando como um trabalho espiritual que ele desenvolvia. E aí então ele foi rotulado como o Emmanuel reencarnado. E ele teve que vir a público e dizer assim, olha, eu não sou Emmanuel. Disseram isso, mas tal coisa. Então a gente começa a levantar todas essas especulações em torno dessas informações que chegam no plano espiritual e que na verdade tem pouca relevância para nós. Que diferença faz se o espírito foi ou deixou de ser? Nós não sabemos nem quem nós fomos ou quem deixamos de ser, quanto mais esses espíritos. André colocou, né, eu ouvi numa palestra a semana passada, no Seja, na Barra, que Joana vai reencarnar. Isso o Divaldo já falou há bastante tempo, não é? Essa informação provavelmente veio exatamente dele. De uma entrevista que ele tinha dado, eu cheguei até a assistir essa entrevista, em que ele comentava que Joana ia reencarnar como o que é algo absolutamente natural, principalmente nessa nova fase em que o nosso planeta vem entrando, num planeta de regeneração, a necessidade que se tem desses espíritos mais elevados para fazer esse trabalho de moralização, de exemplificação principalmente. Então vários espíritos estão se preparando, tanto esses espíritos mais elevados como espíritos comuns, que nós vamos reencarnar, depois nós vamos desencarnar, depois vamos preparar nossa reencarnação, fazendo parte dessa grande massa. Então a grande pergunta é, por que nós temos a necessidade dessa comprovação? É quase que uma idolatria. E uma idolatria lamentavelmente improdutiva, porque isso não vai fazer absolutamente diferença nenhuma. O que vai fazer diferença para nós é exatamente o trabalho que cada espírito faz. O Mahal colocou, né, nos falta um instrumento para essa visão de coisas espirituais, mas já conseguimos imaginar muita coisa, sim. E essa compreensão que nós temos que ter do plano espiritual é exatamente assim, independente da personalidade que o espírito assumiu em determinada fase da sua existência, o trabalho que ele tem que fazer não vai ser influenciado pelo nome que ele conquistou.
mas é a continuidade do trabalho que ele realizou. Isso é que é o mais importante. Vamos em frente. Então vai com Deus, Jandira. Bom trabalho. Até a próxima. Tá. Aliás, cumprimos apenas um dever de consciência, pois se, como sabemos, a função da mediunidade é desvendar os segredos da morte, transmitir notícias do mundo invisível ao mundo terreno, nada mais fazemos, com efeito, do que desincumbir-nos de um dever, não guardando avaramente fragmentos da vida espiritual a nós revelados de um vulto que, ao passar pela terra, a encantou com o seu gênio de artista e cuja imorredora lembrança faz vibrar ainda o coração de quantos sintam na alma inclinações para as arrebatadoras expressões do ideal sublimado do médium. Então aqui, nós terminamos esse trecho sobre a vida de Chopin, para encerrarmos por aqui esse capítulo. Nós vamos continuar agora o capítulo 4, mas já dá para a gente ter uma ideia de quem foi esse espírito, a contribuição que ele teve no trabalho da Dona Ivone, ajudando não apenas nas informações, mas também proporcionando experiências bastante importantes para desvendar esses mistérios do plano espiritual, isso daquilo que ela vivenciou. E como eu falo para vocês, é uma pena que somente ela tenha feito esse trabalho de apresentar as experiências pessoais que ela vivenciou. Se nós tivéssemos livros como, por exemplo, de Divaldo, ou de Chico, ou do Raul, relatando as experiências mediúnicas que eles vivenciaram sobre essa interação com o mundo espiritual, a gente teria ali um acervo absolutamente rico, com detalhes e experiências desses médiuns, trazendo para nós uma compreensão muito grande. Então somente ela acabou trazendo para nós esse papel, enquanto que os outros médiuns fizeram com que espíritos se manifestassem através deles. A Dona Ivone não, a Dona Ivone contou exatamente de que forma que ela vivenciou essas experiências. Então, temos aí então, através desse conhecimento sobre Frédéric Chopin, essa nova visão, ou melhor, esse reforço sobre a condição dos espíritos no plano espiritual, em especial espíritos dessa envergadura moral, ou dessa elevação espiritual em virtude da sensibilidade com que se desenvolveram. O capítulo 4 para nós aqui agora, nas regiões inferiores. Então vamos conhecer nesse capítulo 4 agora as condições de espíritos em condições inferiores e que passaram por experiências bastante perturbadoras no plano espiritual, e muito mais do que isso, fazendo uma ligação com o primeiro capítulo do plano espiritual do nosso livro, falando sobre de que forma que os fluidos são manipulados por essas mentes perturbadas. A gente então primeiro estudou sobre essa estrutura do plano espiritual, sobre os fluidos, sobre a mente, sobre a vontade, sobre tudo aquilo que é produzido e construído no plano espiritual. Agora a gente vai entrar em mais detalhes sobre como funcionam essas regiões inferiores. Inicialmente aqui é colocado para nós então aqui uma pergunta. Então poderia também... Agora vai começar a parte crítica, né Zé? Vamos ver agora aqui o que esses espíritos sofredores vivenciam no plano espiritual. Pergunta: então poderia também o espírito fazer uma substância alimentar? No caso é uma pergunta feita lá no livro dos médiuns, nós vimos sobre isso, lá no capítulo 8, Laboratório do Mundo Invisível, quando Kardec tratava daquela pequena, da caixinha de rapé, e aí então ele foi falando sobre os cheiros, sobre venenos, sobre remédios, sobre alimentos e tudo mais. Então Kardec perguntou: poderia também o espírito fazer uma substância alimentar? Suponhamos que tenha feito uma fruta, uma iguaria qualquer, alguém pudesse comer a fruta ou a iguaria e ficaria saciado? Então Kardec perguntando aos espíritos. E responde então ali Erasto: ficaria assim, mas não procure tantos para achar o que é tão fácil de compreender.
Um raio de sol basta para tornar perceptíveis aos vossos órgãos grosseiros essas partículas materiais que enchem o espaço onde viveis. Não sabes que o ar contém vapores d'água? Condensa-os e fará voltar ao estado normal. Priva-as de calor, e eis que essas moléculas, impalpáveis e invisíveis, se tornarão um corpo sólido e bem sólido. E assim muitas outras substâncias de que os químicos tirarão maravilhas ainda mais espantosas. Simplesmente o espírito dispõe de instrumentos mais perfeitos do que os vossos, a vontade e a permissão de Deus. Então aqui foi lembrado, capítulo 8, Laboratório do Mundo Invisível, do O Livro dos Médiuns. Lembrando que Dona Ivone sempre começa esses capítulos com uma citação de livros da codificação. Livro dos Médiuns, a Gênese, o Livro dos Espíritos. E aí então diz aqui para nós: nem sempre será dado ao médium, durante o desdobramento da sua individualidade espiritual, visitar as formosas instâncias fluídicas, onde a paz e a beleza, a fraternidade e a luz, o consolo e a alegria revigoram o seu espírito para o prosseguimento da marcha terrena. Os deveres da mediunidade também o requisitam para os locais inferiores, antros de miséria e degradação, localizados às vezes nos próprios perímetros terrenos, como nas suas regiões atmosféricas, onde se aglomeram entidades ainda inferiorizadas pelo erro e a materialidade, e aos quais, por isso mesmo, chamaremos regiões inferiores. Nesses locais, de que os bairros miseráveis de uma grande cidade darão ideia aproximada, exercerão os médiuns, acompanhados sempre de seus guias e instrutores espirituais, tarefas melindrosas nos setores da legítima fraternidade, podendo-se mesmo asseverar que nesse delicado exercício espiritual é que se acentua a significação da sua qualidade de médium ou intermediário. E aqui é interessante a gente ver essa observação dela, porque quando se fala em mediunidade, em especial a de desdobramento, de emancipação espiritual, a primeira coisa que se pensa em o espírito se emancipar, ele aí dormindo na sua cama, o espírito se desprende, e a primeira pergunta que nós fazemos é: para onde o espírito vai? O que ele faz durante esse momento de emancipação? A nossa visão inicial é: ele vai passear, ele vai conhecer ali as grandes esferas, ele vai viajar pelo espaço, mas ninguém se lembra da tarefa, do trabalho que o médium deve realizar dentro desse campo de assistência. Porque a caridade é fundamental. Pois é, André, ele vai para onde a sua sintonia estiver. Isso para um espírito comum. Mas quando o espírito começa a se desenvolver, quando o médium começa a se desenvolver, desenvolver sua consciência sobre as responsabilidades da tarefa, a necessidade do trabalho que ele precisa desenvolver, que ele precisa realizar, ele já começa a perceber que ele não vai para onde ele quer, ele vai para onde precisa, inclusive integrando equipes de trabalhadores do plano espiritual. Então nós, comumente, quando a gente estudou num dos nossos encontros sobre a emancipação espiritual, nós temos relatos, por exemplo, de que indivíduos que têm a facilidade de desprendimento, mas sem nenhum tipo de compromisso com o trabalho mediúnico, com qualquer tipo de tarefa relacionada ao plano espiritual, isso porque a emancipação não é um atributo dos espíritas. A emancipação acontece com qualquer pessoa, independente da sua crença. E aí então nós temos relatos de indivíduos que durante essa emancipação ele se levanta e fica sentado do lado da cama pensando nos seus problemas. A gente imagina que ele vai ficar sobrevoando os oceanos, indo em direção às estrelas. Nada. Ele se levanta, fica dentro de casa mexendo nas suas coisas, pensando na sua vida, pensando nos seus problemas, não fazendo absolutamente nada de produtivo, não porque ele não quer, mas porque ele ainda não tem condições. Tem gente que não sai do quarto, tem gente que fica andando pela casa. Tem até uma
uma historinha interessante que foi escrita por Maurício de Souza, que ele escreveu, né, algumas passagens interessantes sobre temas espiritualistas, como reencarnação, né, que aconteceu com a Cebolinha e com a Mônica, e com a Magali, aquela nossa personagem gulosa, que teve ali uma tirinha escrita sobre a emancipação. E o que ela fez? Ela levantou e foi para a geladeira comer. E depois que ela despertou, ela estava com fome. Quantos e quantos espíritos fazem isso? Outros que saem perambulando pelas ruas em busca desses prazeres, pois é, saem feitos sonâmbulos ali, né? Né, André? Então, assim, eles não são capazes de direcionar, né? E o Brás comenta muito sobre projeciologia, sobre viagens astrais e tudo mais, que são técnicas que cada indivíduo desenvolve exatamente para desenvolver a consciência durante esse processo de emancipação. Mas isso não significa, o indivíduo ter consciência do que pode fazer, não significa que ele vai aprender a fazer a coisa certa. Porque, de acordo com as tendências, né, nós temos ali vários relatos de indivíduos que durante a sua emancipação frequentam antros de prazeres, antros de luxúria. Tem até um livro interessante que eu li, chamado Sexo Além da Vida, que conta a história de alguns espíritos que vivenciam exatamente essas experiências de sexualidade de uma forma muito desregrada durante o processo de emancipação. Mas que durante as suas vidas comuns, a sua vida de aparência no mundo físico, são pessoas recatadas, são pessoas equilibradas, são pessoas que trabalham, têm suas famílias, mas durante esse processo de emancipação vivenciam essas experiências perturbadoras. Assim como nós temos outros também que, embora não façam parte de nenhuma crença, de nenhuma instituição, ao se emanciparem, fazem parte de grupos de trabalhos muito importantes. Então, nessa visão da mediunidade que nós vimos aqui com a Dona Ivone, ela comenta exatamente isso. O médium, quando se encontra comprometido com uma causa, trabalha inclusive durante o seu processo de emancipação. Enquanto que pessoas comuns vivenciam essa experiência sem nenhum tipo de compromisso e sem concentrar ou direcionar seus esforços para atividades produtivas. Isso demonstra como estamos presos ao corpo, não apenas ao corpo, né, Marral, mas às experiências do mundo físico, as sensações proporcionadas pelo próprio corpo, né? Então temos ali esse relato que é extremamente importante para nós. A Marral colocou lá em cima também, né, há quem promova uma verdadeira luta entre a obra de Kardec e a do Chico, né, uma pena essa aberração, posto que o saber segue evoluindo, né? É questão de perspectiva, questão de entendimento, né, do que é a doutrina espírita. A doutrina espírita não é uma coleção de livros que você tem que ficar apegado a ela, mas são experiências que devem ser analisadas e aprendidas. Quanto mais se aprende, mais ampliada fica a nossa visão sobre o mundo espiritual. Até porque também a gente lembra que tudo aquilo que chega para nós de uma forma técnica dentro da doutrina espírita não representa a realidade plena do mundo espiritual ou a realidade completa do plano espiritual. Nós temos ali indivíduos que fazem parte de outras crenças que poderiam trazer para nós relatos impressionantes sobre o mundo espiritual daquilo que eles mesmos vivenciaram. E que muitas vezes não foram relatadas essas experiências aqui nos livros da doutrina espírita, não porque não façam parte desse conjunto, mas porque simplesmente não houve tempo, não houve espaço, ninguém contou. Pessoas que fazem parte de grupos esotéricos, por exemplo, que contam viagens pelo plano espiritual absolutamente impressionantes. Experiências mediúnicas muito interessantes para o nosso estudo, mas que não foram relatados. Quer dizer que isso vai ser desprezado, então? Pessoas das religiões evangélicas, católicas,
de outras doutrinas, outras filosofias, que trazem para nós os seus relatos do que viveram no plano espiritual, que pelo fato de não estar relatado no livro espírita, não significa que não seja real. Então isso mostra que nós estamos aqui analisando aquilo que esses espíritos trouxeram para nós. Aí nós podemos dizer assim, quantos autores espirituais já se manifestaram na doutrina espírita? 100? 200? 300? 500? 1000? Quantas pessoas tem no planeta? Mais de 7 bilhões. Quer dizer, então, que a realidade do plano espiritual se resume a essas poucas centenas de espíritos que vieram contar as suas experiências pessoais? Então a gente lembra que a doutrina espírita, como eu sempre falo isso para vocês, é fundamental. O método acaba sendo muito mais importante do que o conteúdo. O método analítico, o método crítico, o método comparativo. Nós podemos pegar histórias de várias outras pessoas e fazer uma análise muito lógica, muito racional e aprender muito com isso também. Então, se vier alguém de uma outra filosofia e vier contar a sua história, eu vou desprezar porque ele não é espírita? Também concordo plenamente, Mahal. Concordo porque a doutrina, o espiritismo, a função dele é abrir um caminho. O que nós vamos fazer nesse caminho vai depender da liberdade e da capacidade de cada um. A Asuka colocou para nós, é importante enfocarmos em nos educarmos, a cada dia nessa encarnação, pois voltaremos como somos. Não vai mudar para bonzinho no desencarne. É a mesma coisa que a gente falou aqui também, Asuka. O Mahal colocou essa parte técnica da doutrina, a gente coloca essa parte moral também. Só que o que a doutrina nos proporciona é exatamente essa consciência sobre a realidade da reencarnação. Quem é você, o que você está fazendo aqui? Se você tem essa consciência, o seu trabalho se torna muito mais efetivo do que encontrarmos pessoas que estão simplesmente vivendo sem qualquer consciência do que estão fazendo aqui. Vivendo um dia após o outro, esperando a vida acabar. Parado na janela, olhando o tempo passar, vendo aquilo que vivenciou, vendo aquilo que perdeu. Olha quanta coisa nós temos ali para poder observar. Então, o que a doutrina nos traz é essa consciência dessa responsabilidade de estarmos aqui hoje e apresenta ali as possibilidades. Cada um faz o que tem. Já que nós temos ali dentro da própria doutrina espírita, muitas vezes, pessoas absolutamente improdutivas, que ficam ali preocupadas em coletar informações, em desenvolver intelecto e tal. Mas o que você faz efetivamente enquanto você está aqui? Isso que você faz te proporciona alguma evolução? E olha que são pessoas conscientes dessa realidade. Vamos lá. Onde nós estamos? Aqui. Esses agrupamentos de entidades desajustadas, aos que se tem denominado regiões inferiores, por não se conhecer outro vocábulo que melhor os defina e retrate, tanto poderão existir no espaço, dentro da densidade atmosférica, como na própria Terra, pois estarão sempre onde se encontram as entidades que os compõem, o que quer dizer que a sua configuração poderá ser móvel. Suponhamos uma das favelas de má fama aqui do Rio de Janeiro, cujos habitantes se mudassem ora para Copacabana, ora para Cinelândia, ora para Jacarapaguá, ora para o Pão de Açúcar. Todos esses locais nada mais passariam a ser senão a região trevosa criada pelos hábitos inveterados dos favelados, por sua educação íntima ou deficiente e suas vibrações e atos viciados, pois é sabido que cada um de nós carrega consigo próprio o seu inferno ou o seu paraíso. Informação muito importante para nós. Comentei com vocês, numa certa oportunidade, sobre as características morais do nosso planeta. Quando a gente usa essas expressões, que esse mundo está perdido, que esse mundo não tem mais conserto, ou então para o mundo que eu quero descer, são tantas e tantas expressões que as pessoas usam, acreditando, por exemplo, que esse problema moral é um problema físico do nosso planeta. Se nós pegarmos todos os terráqueos, encarnados e desencarnados, e mandássemos para Marte, Marte continuaria sendo a mesma coisa. Porque houve uma mudança física de um local para outro desses habitantes, não uma mudança moral. Então, se nós queremos a melhoria do nosso mundo, há a necessidade de uma melhoria moral das pessoas.
e não uma melhoria física. Então esse exemplo que ela traz aqui das favelas, naturalmente, pela visão que ela tinha da década de 1960, as favelas eram sempre um lugar problemático. Hoje nós já entendemos as favelas, inclusive, mudando essa denominação para comunidades, e essas comunidades ali procuram desenvolver trabalhos, né, de modificar, inclusive, né, as suas próprias, a própria visão que a sociedade tem, né, que o indivíduo que mora numa comunidade é um indivíduo que não presta, é um indivíduo que tem ali valores e condições morais duvidosas, que não se pode generalizar, obviamente, né, apesar das questões sociais que nós encontramos ali, os problemas sociais nessas comunidades, né, mas a visão que ela tinha da década de 60 era exatamente isso. Favela era um lugar problemático. Favela era uma visão de um local de indivíduos inferiores. Então nós modificamos isso, mas é importante a gente lembrar sempre que ela deu esse exemplo como ilustração a partir da visão que ela tinha de mais de 50 anos, né? Para ser mais preciso ali, quase que 55 anos que se passaram quando ela deu para nós esse exemplo. Então ela mostra exatamente isso. Se pegarmos aquelas pessoas que moram naquela comunidade e mudássemos para bairros diferentes na cidade do Rio de Janeiro, esses bairros também se modificariam pelo fato dessas pessoas estarem lá. Já que a condição moral depende das pessoas, não do local. Continuando. Todos esses locais nada mais passariam a ser senão a região trevosa criada pelos hábitos inverterados, né, dos favelados, por sua educação íntima e deficiente e suas vibrações e atos viciados. Aí, como eu disse aqui para vocês, pois é sabido que cada um de nós carrega consigo próprio o seu inferno ou o seu paraíso. De forma idêntica são as regiões inferiores do mundo invisível, criações mentais, coletivas de entidades afins, que praticarão, além da morte, os mesmos atos a que se arraigaram no estado humano. E todos esses locais, assim construídos, ainda que se estabeleçam nos âmbitos da Terra, pertencerão sempre ao invisível, mas não propriamente à espiritualidade, pois essa implica a emancipação do espírito das atrações da matéria, o domínio mental elevado ou superior, ascensão a planos transcendentes do infinito. A essas regiões, portanto, os inferiores impulsiona-os pelos obreiros da verdade, incumbidos da missão do momento, servindo-lhes de porta-voz, representando-os mesmo, porque interpretando-os para outrem. Hão-de os médiuns, para lá transportados do corpo espiritual, levar consolo e esperança, o esclarecimento e o estímulo às almas aflitas, mergulhadas no desalento ou no ostracismo. Levantar-lhes o ânimo, expondo ao entendimento de cada uma, as doçuras da boa nova do Cristo. Reanimar-lhes a coragem, o influxo do entusiasmo que transborda dos seus próprios corações de crentes da verdade eterna, da ciência do Espírito, as quais eles mesmos, médiuns, têm amparado diariamente nos fogos dos testemunhos terrenos, pois que o fato de ser médium, de conviver com as entidades desencarnadas e conhecer certos segredos do invisível, não exclui o imperativo das provações para que reencarnam. Né? Então aqui o que nós temos é a responsabilidade e o compromisso do conhecimento adquirido por cada um que trabalha dentro do campo da mediunidade. Então, durante esse processo de emancipação, vem exatamente o compromisso de dar continuidade nesse trabalho. Eu comentei com vocês sobre Chico Xavier, por exemplo. O que a gente vê é o trabalho feito na psicografia. Então é aquele trabalho ostensivo que nós percebemos. Mas e o trabalho durante o processo de emancipação? Quantas vezes foi relatado que foi, junto com outros grupos, levado para assistência a espíritos, levado para esse suporte moral necessário principalmente junto a esses espíritos sofredores? Quantos e quantos relatos chegam para nós sobre isso? E esse é um trabalho feito definitivamente de aproveitando
esse conhecimento que foi conquistado. Continuando. De outro modo, ser médium não implica tão somente obter manifestações extensivas de entidades elevadas ou inferiores do invisível, no recinto de uma agremiação de experimentações espíritas, transmitir receituários e passes ou escrever belas páginas para edificação geral, sob o impulso do alto. Estou mudando de página aqui para 27. Vamos lá. Sua aptidão lhe confere também o dever de se consagrar a tarefas quiçá mais amplas e melindrosas durante as horas de emancipação do seu espírito, através do sono natural ou do letárgico, que seus guardiães gostarão de provocar para que mais eficientes se tornem a liberdade e a desenvoltura indispensáveis à movimentação a realizar-se. Então aqui quando ele fala sobre o sono natural ou letárgico, né, é o caso, por exemplo, que ela mesma vivenciou várias vezes, em que ela entra num estado de transe, independente daquele momento do seu descanso físico, que é o que acontece com a maioria. Então ela, nesse caso de letargia, que era aquele caso de morte aparente que nós falamos, né, de tantas vezes ela vivenciou, quase inclusive sendo sepultada, né, quando criança, a gente conhece a história dela. Então muitas vezes ela se deitava na cama e entrava num estado de letargia durante horas. Teve inclusive ali um fato que ela relatou, que nós vamos conhecer aqui nos livros dela, que ela ficou 3 meses nesse estado de letargia. Mas aí a família, já conhecendo a sua condição, apresentava ali, oferecia todos os cuidados para que ela não tivesse nenhum tipo de problema, mas que durante esse período ela viveu intensamente experiências no plano espiritual, que depois foi relatado num dos seus livros. O Brás colocou, acho que a maioria dos espíritas ainda desconhece as dimensões espirituais intraterrenas, né? São muito escassos, né, Brás, os relatos, né, muito escassos os relatos que são apresentados sobre esses detalhes estruturais, vamos dizer assim, do plano espiritual. O que mais se conheceu foram obras de André Luiz, de Manuel Filomeno de Miranda. Agora tem alguns livros da Umbanda, principalmente, que falam muito sobre isso, contando, né, toda essa parte mais densa do plano espiritual, com entidades que viveram e vivem intensamente essa relação com o mundo inferior, não fazendo parte dela, mas trabalhando nesses ambientes. Então, livros da Umbanda, tem livros espíritas, cada um contando ali um aspecto, né, um detalhe do plano espiritual. Agora o que precisa fazer naturalmente é saber filtrar essas informações. Porque não é o fato, a gente já conversou sobre isso, de ter informações publicadas num livro, que significa que seja uma realidade. Muitas vezes é uma interpretação que o autor fez, a partir da sua perspectiva, que não relata exatamente essa realidade. Então tem que fazer ali comparações, usar o mesmo método, né, utilizado por Kardec, para termos a certeza, né, ou pelo menos minimizar as dúvidas que a gente tem sobre essa realidade. Continuando aqui para nós. Em geral, os médiuns se prestam a tais operações psíquicas, seja voluntariamente ou obrigados pelo império da irresistível lei a que se subordina a faculdade mediúnica, conquanto sejam preferidos pelos instrutores e guias os que acusam maior energia de caráter adquirida e retemperada nas retortas das experiências através do sofrimento. Todavia, é comum não se lembrarem de nada, ao despertar, a não ser que a pressão magnética elucidadora dos próprios guias a tanto os habilite, e é claro, sempre para fins de utilidade geral. Então aqui já lembrando também, né, que essa lembrança do plano espiritual das atividades que nós desenvolvemos, ou muitas vezes vem apagadas da memória, ou muitas vezes vem ali com aquela imagem confusa, lembrando de um sonho, ou muitas vezes de uma forma clara, né, como nós vemos aqui no relato dela. Então é muito difícil, simplesmente, para a maioria, pelo menos para a grande maioria daqueles que vivenciam essa experiência, trazerem para nós um relato real do que vivenciaram.
Então, quantas vezes, né? Nossa, eu tive a impressão de que tal coisa aconteceu. Então, essas experiências, ou elas são voltadas realmente para essas tarefas de trabalho, ou são experiências pessoais de outras pessoas. Experiências pessoais, assim, de olha, visitei tal lugar, encontrei tal pessoa, parece que eu tive um sonho, então nem sempre é muito claro. Agora, a menos que haja, como ela relatou aqui, pressão magnética elucidadora dos próprios guias, para dar essa possibilidade de ter essa consciência, claro que com fim de utilidade geral. Então, para que ele vai se lembrar disso? Para ficar contando vantagem? Para ficar contando histórias? Para trazer mais confusão? Então, isso simplesmente ele faz como tem que fazer e depois acaba deixando isso registrado apenas, né, no seu, vamos dizer assim, no seu currículo pessoal. No livro Transição Planetária, psicografado pelo Divaldo, tem ali uma preparação muito interessante naquele processo de transformação, né, do nosso mundo, quando tem ali reencarnação de outros espíritos que vieram de ambientes mais elevados para ajudar nessa mudança para o mundo de regeneração, esse processo de desencarnação coletiva, como nós vimos ali no tsunami, que aconteceu lá em 2011, e outras situações. Era muito interessante assim, algumas reuniões que eram elaboradas no plano espiritual e que foram relatadas nesse livro, que falam sobre indivíduos que são levados para se apresentarem para esse trabalho de receberem espíritos que vão reencarnar, mas que chegam no plano espiritual completamente entorpecidos, como se fossem quase que embriagados. Então são levados quase que carregados, se apresentam a essas reuniões e ficam meio que desorientados com relação ao que vem acontecendo. Concordam porque entendem o que está acontecendo, mas não entendem exatamente de que forma que isso está acontecendo. É algo muito confuso. Então, essa condição de entorpecimento vem exatamente pela influência que acontece do corpo físico, pelo apego que ele tem aqui ao mundo físico. Então ele está emancipado, muitas vezes contra a sua vontade, forçado por esse processo de magnetização. E aí então no mundo espiritual ele acaba ficando meio confuso, sem entender exatamente o que acontece. Então há aqueles então que têm consciência, há aqueles que se confundem, há os sonhos que apresentam para nós várias imagens. O próprio sonho é um tema muito estudado na doutrina espírita, né? Que ele tem ali, Divaldo lembra, né, num estudo numa entrevista que ele deu sobre sonhos, que ele falava que o sonho pode ser interpretado de 3 formas diferentes. Pode ser uma lembrança daquilo que ele vivenciou durante a sua vida, o seu cotidiano. O trabalho, os compromissos e preocupações acabam se manifestando, se refletindo nos seus sonhos. Ou, como lembra o Freud, fala sobre os complexos, né, que são reprimidos na mente das pessoas, que depois se refletem através dos sonhos, ou mesmo depois, que são os casos das experiências espirituais propriamente ditas. Então, para nós é muito difícil diferenciar uma coisa da outra. Às vezes nós temos ali um sonho, que é uma fantasia que nós desejamos muito que seja uma realidade, e muitas vezes nós vivenciamos uma realidade que nós acreditamos ser uma fantasia. Então, assim, a consciência que o médium tem durante esse processo de emancipação, ela pode ser clara ou não, de acordo com a facilidade com que ele tem, com o desapego que ele tem do corpo físico, ou com a necessidade de se lembrar dessa experiência. Deixa eu ver mais aqui. Para a gente poder fechar. Como os demais médiuns, portanto, desde nossa primeira juventude, vimos exercendo tarefas mediúnicas nas regiões inferiores do invisível, onde a desgraça e a dor, a desordem e o vício, o opróbrio e a miséria, a maldade e o remorso, o ódio e a vingança e até a licenciosidade e o crime lavram desequilíbrios mentais vibratórios impossíveis de ser relatados a rigor, os quais, de tão intensos, se afigurariam inacreditáveis às mentalidades pouco afeitas a análises profundas sobre assuntos transcendentais. E por quê? Os desprendimentos espirituais peculiares às nossas faculdades, através do transe letárgico, trazem a singularidade de permitir lembranças, por vezes minuciosas,
do que nos é dado presenciar no espaço, procuraremos descrever nessas páginas algo de nossas experiências, já que o fazemos ao sabor das intuições dos amigos espirituais, que nos assistem e cumprindo, por sinal, suas próprias determinações. Então aqui foi a introdução que ela trouxe para nós sobre esse capítulo 4, nas regiões inferiores, e no nosso próximo encontro, na semana que vem, nós vamos então começar aqui a analisar os relatos propriamente ditos.